Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias e hoje um assunto... Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e que essa história dessas meninas maravilhosas chegue em mais pessoas. Mas também lembrando que esse mês especial do Dia das Mães e das Noivas, aproveitando... O assunto será sobre isso hoje. Eu tenho aqui duas convidadas, Juliana e Thaís. Elas são CEO da Julieta Assessoria para Casamentos. Eu tô curiosa. Elas já contaram algumas coisinhas aqui nos bastidores, mas eu vou deixar para elas. Let's bora? Vem comigo. Meus amores, obrigada. Sejam bem-vindas. Tati, obrigada. A gente que agradece muito o convite de estar aqui. É isso, vamos contar esse monte de coisa que eu já estou sabendo algumas. Muitas coisas. Bom, vou começar. Primeiro vou pedir para vocês se apresentarem, uma a uma, né? O porquê, que se formou, o que estudou, e aí a gente chega aqui na Julieta. Pode ser? Boa, com certeza. Bom, então começando, eu sou a Thaís. Eu vou começar porque eu sou a mais velha, né? Então, os mais velhos na frente. Boa! Eu sou a Thaís, eu tenho 31 anos e, enfim, sou publicitária, fiz faculdade, depois fui fazer pós-graduação. Sempre trabalhei nessa área de marketing, eventos. E daqui a pouco a gente conta como que começou a nossa história aqui. Uhum. Eu sou a Juliana, eu também sou publicitária, não foi combinado aqui, que nós duas temos a mesma formação, mas eu também trabalhei em marketing, também trabalhei com eventos corporativos, eventos sociais, eventos na igreja mesmo, que a gente se conheceu. E fora isso, eu trabalhei com marketing também, então toda essa parte de comunicação e marketing eu atuei por muito tempo ali no corporativo também. Então, e sem combinar. Sem combinar. Tá. Na verdade... Na verdade... Nada foi combinado, porque a gente se conheceu por conta das nossas mães, né? Então, quando a gente se conheceu, eu tinha 5 anos e a Ju tinha 2. A gente vem aí já de bodas de prata de amizade, né? Boa! E a gente se conheceu nessa época, dentro da igreja. As nossas mães eram amigas, né? Frequentavam ali a mesma igreja, eram amigas. E a gente se conheceu, crescemos, perdemos o contato por uns anos aí. Uns bons anos. E aí, depois, né, com o Facebook, redes sociais, a gente voltou a se falar. E... estamos juntas aí de novo, já tem uns 10 anos aí, né? Por aí. E aí, quando a gente se conheceu, eu já estava me formando. Eu estava no último ano da faculdade. Então, eu já tinha feito a minha escolha. Eu estava entrando na faculdade. Então, olha! Eu tinha acabado de decidir, estava nesse processo e ela já se formando. Então, acabou que a gente se ajudou também, né? Ela me ajudou muito também, por conta, né, da formação. Então, mas foi por aí, né? Foi isso. E porque acaba aquela coisa do tipo, você já tinha passado, então algumas coisas você consegue não fazer ali, mas tipo, ajudar. Não, vai por esse caminho. E que legal que vocês tiveram a mesma intenção, né? Mesmo assim, o mundo separando as duas por um momento, sem querer se reencontram e tem ainda a mesma profissão. Exato. E as nossas mães falam pra gente, assim, né? Muito que quando a gente era pequenininha, a gente falava que era irmã. Eu falava que a Ju era minha irmã. Porque eu tinha 5 aninhos, né? Ela era bebê, eu não tinha ainda minha irmã de verdade. Sim. Então, a Ju era minha irmãzinha. E a gente realmente seguiu, assim, caminhos muito parecidos. Não só na profissão, mas em todos os outros aspectos da vida ali. Sim. E quando a gente se reencontrou, né? Há 10 anos atrás, a gente viu que os nossos caminhos realmente foram como irmãs mesmo. A gente trilhou igual, a gente só tava longe uma da outra. Caramba, e assim, 10 anos é um tempo considerável, né? Muda muita coisa na vida da gente em 10 anos. Sim. Apesar de vocês são jovens, se ela for mais velha, eu falei, nossa, mais velha. Mais velha de tempo, mas assim, são muito jovens. E assim, a gente já vai chegar aqui na Julieta, mas vocês acham que o que vocês escolheram como profissão ajudou para a empresa de hoje? Eu, falando na minha percepção, eu acho que ajudou muito, porque a formação ali de comunicação, de marketing, ela engloba muitos aspectos, assim, que
não só na assessoria, né, contribui, mas Sim. na questão do empreendedorismo, de você ter um negócio próprio, isso Sim. ajuda muito, entendeu? Então, eu acho que fez todo sentido para... Para mim também. Acho que a nossa formação, ela é muito abrangente, né? Então, dentro da faculdade de publicidade, você tem desde os conteúdos ali mais de estratégia, marketing, os conteúdos mais criativos também, mas você também tem uma grande gama ali de matérias que Sim. abordam essa parte de eventos, que acaba sendo muito necessário pra gente. Então, é como se a gente estivesse fazendo, uma campanha de marketing, só que é o casamento de um casal. Então, é sempre muito necessário, assim. Tudo que a gente teve de bagagem de formação, acho que foi muito necessário pra gente. E no caso, você, Thaís, você se formou primeiro. Você foi para outra área antes, enquanto a Ju estudava, ou não? Você já entrou na parte de casamentos? Não, eu comecei trabalhando com marketing, trabalhei em agência de publicidade, Sim. empresa, enfim, sempre ali trabalhando com marketing. Uhum. E a gente começou com essa parte de eventos quando a gente se reencontrou. Então, Legal. Aí a gente começou a fazer alguns eventos dentro da igreja, porque a gente se reencontrou na igreja também, Sim. né? Então a gente fazia eventos para os jovens, eventos ali dentro mesmo da própria paróquia. Uhum. E aí a gente começou a ver que dava alguma coisa. Mas a gente só voltou a trabalhar com isso, começou a trabalhar com casamento um pouco mais pra frente. Antes a gente trabalhou bastante, né? Tanto eu quanto a Ju com eventos corporativos. Então, dentro das empresas, das agências, a gente fazia bastante coisa ali no corporativo. Mas depois a gente acabou migrando para esse lado mais social. E o corporativo, ele tem um outro aspecto, né? Assim, óbvio que são eventos totalmente diferentes, mas a rotina é muito diferente, né? A coisa do corporativo é uma outra entrega. A cobrança é a mesma, acredito. Né? Ali, a correria, tudo, mas a entrega é outra. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência de vocês. Você chegou a fazer eventos também, quando se formou ali? Fiz. Eu trabalhei numa produtora de eventos. Ai, também. que legal! Só que eram eventos para a área de marketing e para a área da saúde mesmo. Então, tinha esses dois nichos ali que a gente atendia, que são completamente diferentes. Então, em um, a gente estava muito focada em fazer as feiras com os estandes, né? Ir atrás dos fornecedores de brinde corporativo, né? Divulgar essa feira. Sim. E o outro, a gente tinha contato com as farmacêuticas, com influenciadores, né? Do tema que a gente abordava. Então, também foi um momento ali que eu acredito que contribuiu muito para a Julieta, porque ali a gente tinha muito contato, assim, com as estratégias mesmo de eventos em si, né? De divulgação de eventos em si. Então, foi muito legal esse período, assim, mas é bem diferente. E eu acredito que seja um aprendizado enorme a questão do evento corporativo, porque é o que você falou, a questão de você trabalha com diversos fornecedores, não só com o seu cliente ali que te contratou, mas com o cliente do cliente, e toda aquela estrutura para montar ali stand, e copo e caneca, é muita coisa. É muita coisa. E na época que eu trabalhei nessa produtora, também teve a pandemia. Então, a gente teve a migração dos eventos que eram presenciais para o evento online. E depois para o híbrido. Então, assim, todas essas transições, né? Querendo ou não, é a experiência que a gente carrega ali. E contribui muito hoje, assim, para a Julieta, sabe? E eu acho que tem uma diferença que é bem latente entre o corporativo e o social, que é o sonho. Porque o social, ele envolve o sonho de uma pessoa, né? O corporativo, lógico, tem ali o seu valor, né? Tem a sua necessidade, principalmente se for um evento de uma marca, de uma empresa, você está representando ali algo também muito grande, enfim, inúmeras pessoas envolvidas. Até um sonho também do dono, né? Até um sonho do dono também, exatamente. Mas o casamento, o evento social, ele acaba sendo um sonho de vida, né? Tem muita gente que se imagina ainda quando criança, adolescente, já chegando nesse momento de vida, né? E assim, se tudo der certo, é um momento que você só vai viver uma vez na sua vida, né? Se tudo der certo, então existe essa questão também, porque você está mexendo com o sonho de alguém. Então eu acho que o corporativo e o social, eles têm essa diferença em relação a sonho, né? A investimento mesmo de energia, enfim.
Não, faz sentido. Até porque o evento, por mais que seja o evento corporativo, por mais que seja um sonho do dono, né? Tipo, ai, nossa, eu quero um dia ter um stand. São poucos que, de repente, teve esse sonho desde moleque. Ali, ai, quando eu tiver uma empresa, eu vou ter um stand. É um ou outro particularmente. Agora, do casamento, a grande maioria que quer casar, sonha desde moleca, criança, né? Tem essa coisa do dia, e até a gente fala, né, o dia da noiva, não que o noivo também não seja, né, que a gente tem aquela coisa do tipo, parece coitado, tá largado, não é. Mas é que geralmente a menina sonha mais com a mulher e a menina, ela sonha mais com esse momento. Sim. O homem, ele, tipo assim, eu sonho me casar e ter uma família, ponto. Mas ele não pensa muito na questão da Nos festa. detalhes, né? A mulher tem essa coisa da cerimônia, do vestido. Total. Agora, então, vamos chegar na Julieta. Eu fiz aqui uma leitura rápida, eu olhei e falei, opa, vamos ver se vocês entenderam. Talvez porque eu estou lendo. É isso que eu imaginei de Ju e tá ou não? Então acertei. A gente tem uma história bem curiosa sobre esse nome, porque quando a gente foi começar, eu e Ju, publicitárias, sentamos para fazer o quê? Um brainstorming de nomes, né? 2 publicitárias. Gente, eu imagino reunião de 25 meses, né? Exatamente. E aí a gente começou digital mesmo, ali no WhatsApp, né? Sim. E eu mandei para ela, falei, Julieta. E ela leu. É que eu li como Julitá. E assim, muda completamente. Julitá não é a mesma coisa que Julieta. Sim. E quando eu li, isso depois de horas da gente discutindo nomes e tudo, eu já tava em casa. E aí eu li, eu falei, não curti. Só que aí ela não me respondeu, ela me ignorou. Amigas. E aí eu falei, amigas, tá bom, ela amigas. não gostou, né? Aham. Detestou o nome. Nos marcamos de nos reunirmos de novo. Ela foi na minha casa, a gente passou ali um sábado a tarde inteira tentando chegar num nome. E aí a gente falava e não vinha. Aí a gente chegou até em uns 2 ou 3 ali que a gente achou legal, mas a gente falava, não é isso ainda. Quando eu já tava exausta de pensar, eu virei pra ela e falei assim, Ju, por que não Julieta? Aí ela, Julieta? Você nunca falou isso. Eu falei, o quê? Você me ignorou. Foi. E aí, enfim, aí a gente se olhou assim e falou, é isso então, Julieta. E aí ela amou. Quando a gente contava pras pessoas, todo mundo amou, né? E até hoje as pessoas ficam surpresas quando elas percebem que é Julieta, porque é Julie e tá. Talvez na fala a pessoa não pense, tipo assim, Julie, né? Julieta. Tipo, é que como eu vi escrito, e aí como tá Juliana e Thaís e o Julieta bem embaixo, eu tipo fiz uma... Mas ela falou Julita, e Julita ia ficar, tipo assim, Julita. Tipo, parece bala de goma, Julita, sei lá, tubaína. Eu achei super esquisito quando eu li, nossa. Mas o Julieta, e tipo assim, ficou muito Julita mesmo, assim, tipo... eu adorei, eu gostei. Agora, talvez ela não tenha entendido o real, né, na hora ali. Não, com porque eu só certeza tava não. lendo, né? Eu não escutei. Então, quando ela falou, por que não Julieta? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente. Por que você não falou antes, amiga? Aquelas, né? Tipo, você com cara de meme, assim, e tá eu, doida. Tipo, mas você me ignorou. Eu achei que tinha sido horrível o nome. Sim. Gente. Mas é legal, assim, que além de ser, né, a junção dos nossos nomes, a gente fala isso até quando a gente tá fazendo as nossas propostas, né? Contando um pouquinho da Julieta, que a gente vai muito além do Romeu. Porque quando você fala de Julieta, sempre lembra do Romeu. É verdade. Então a gente fala que vai além porque a gente lida com casamentos da vida real. Não é um conto de fadas, né? Nossa, o perfeito. Casamento, o planejamento ali, vai ter Perfeito. perrengue, vai ter mudança de rota. E é por isso que o nosso Julieta tem o H, entendeu? Porque não é a Julieta do Romeu, é outra Julieta. É a Julieta revolucionária, É que, isso. né, da geração dos perrengues. Gente, porque a gente vive perrengues É isso. maravilhosos. Não, os perrengues existem desde, né, de que mundo é mundo, mas eu acho que hoje a gente tem uma cobrança muito maior, uma urgência muito maior. Então, acho que coisas lá atrás, tipo assim, ai, deixa isso, tira daqui. Não, isso, ninguém vai perceber. Hoje tem aquela coisa, 50 mil câmeras em volta, alguém sempre vai ver, então você não pode deixar de fazer ou não pode substituir, acredito eu. Mas eu vou perguntar, é óbvio que eu sou curiosa. E aí começou
ok, fez o nome, decidiu o nome. Como que partiu a parte... Vamos entender que, de repente, nós estamos falando para quem quer entrar nesse ramo. Qual que foi o passo a passo ali, inicialmente, para poder firmar a Começar Julieta? mesmo, né? Isso. Bom, a gente já vinha estudando bastante, né, sobre essa parte de eventos sociais. E aí eu ia casar. Então, o test drive da Olha. Julieta foi o meu casamento. Cara, melhor teste, porque, tipo assim, no Exato. seu... Se você eu já- errasse, era meu, né? É tipo aquilo quando você tá aprendendo a dirigir, se você bater o carro e o carro for seu, beleza, né? Exato. Então, a gente falou, não, vamos então organizar isso, né? E Que aí, top. Ju era a minha madrinha de casamento, mas a gente fez ali toda a organização, enfim, busca de fornecedores, tudo bem do zero mesmo, assim, pra gente Sim. entender. E quando foi chegando pro final, obviamente eu contratei uma assessoria pra ajudar no dia, porque Sim, a gente, sim. né, não ia ter condição disso. Ah, não, e até porque precisava viver o momento. Exatamente, É. exatamente. E aí, a gente pegou todos esses aprendizados do meu casamento e falamos, agora é a hora, vamos começar. A gente já vinha com essa vontade de abrir assessoria antes da pandemia. Aí, quando veio a pandemia, a gente falou, não, vamos esperar. Sim. E aí, em 2021, a gente falou, agora é a hora, porque os casamentos começaram a voltar, né? O meu, inclusive. E aí, a gente decidiu partir para cima. Acho que o primeiro passo foi a gente estruturar o nosso plano de negócio, assim mesmo, né? Do que a gente queria vender, do que a gente queria ofertar. Então, toda essa bagagem do meu casamento acabou trazendo ali vários insights pra gente de tudo que a gente podia... tudo que a gente queria que a Julieta tivesse, tudo que a gente não queria que a Julieta tivesse, né? Porque teve Sim, bastante isso é coisa que a importante. gente não queria também. Isso é importante pensar no não, né? Porque Exato. assim, a gente fica com aquela questão de, ai, não, eu vou fazer tudo, eu quero tudo. E assim, por mais que você tenha uma equipe, por mais que você tenha tempo, por mais que você... Chega um certo limite dentro de uma empresa que você tem que, tipo assim, isso eu preciso terceirizar, isso eu preciso abrir mão. Isso foi bem consciente da parte de vocês, não querer abraçar o mundo. E principalmente no início, porque no início a gente acha que é polvo. Exato. Quer tudo, não, eu dou conta. E tem um outro ponto que a gente tinha a nossa formação já, né, de Sim. publicitárias, que agregou. Tivemos o test drive do casamento da Thaís. Além de tudo isso no paralelo, inevitavelmente a gente precisava ir, né, buscar informações no mercado para ver se também a gente estava no caminho certo ou não, né? Então, isso é uma outra etapa que a gente foi fazendo ali em paralelo a tudo isso, né? E dentro dessas pesquisas todas, a gente também foi entendendo o que era mais a nossa cara. Porque a gente, como assessoria, a gente está falando do casamento, está falando do sonho, né, das pessoas que vão casar, mas a gente quer que esse casamento seja a cara do casal ali, né, tenha a personalidade deles, e a gente precisava ter a personalidade de Julieta. Perfeito. Né? Então, que aí entra nesse ponto que a Thaís falou, do o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Porque a gente não queria se enquadrar simplesmente também numa caixinha de assessorias que tem em todo lugar. Né? Boa. E isso vocês conseguiram decidir fácil, assim, até para mostrar para o cliente ali, de tipo... Porque eu acredito que deva ter, tipo, eu quero isso. Ah, não fazemos. Como assim? Todo mundo faz. Justamente, a Julieta, e é o diferencial. Eu acho que sim, e esse é até um grande desafio nosso até hoje, porque tem uma coisa que a gente não faz, por exemplo, que é a assessoria só no dia. A gente não faz isso. Tem isso? Tem isso, muito, Jura? muito. Gente, mas como que entra no negócio do nada? Exato. E é por isso que a gente não entrou, né? Aham. Tem muitas assessorias que fazem, a gente super respeita o trabalho de todo mundo, mas para o nosso formato de negócio, que é esse, como a Ju falou, né? De colocar ali a personalidade, a identidade do casal, Sim. pra gente não faz sentido chegar no dia de paraquedas e só coordenar ali entradas e saídas e acabou. Nossa, eu nem Então- sabia que tinha essa... Que maluquice, gente. Não, Tem. eu já tô aqui, eu já deu até uma suada, tipo, meu Deus.
E aí muita gente questiona, né? Muitos casais chegam até a gente, mas eu queria só no dia. E a gente fala, olha, a gente tem um formato que é parcial, onde a gente começa 2 meses antes, mas o dia só a gente não consegue, porque senão a gente, até pra vocês, isso vai ser perigoso, assim, Exatamente. né? No sentido de, a gente não entendeu o sonho de vocês, a gente não conheceu vocês, a gente não conheceu os fornecedores de vocês. Então, a gente perdeu muito o cliente por não aceitar esse tipo de serviço. Mas pra gente foi tranquilo, assim, né? Acho que desde o começo, como a gente fez esse desenho muito consciente do que a gente queria e do que a gente não queria, quando isso aconteceu a primeira vez, a gente falou, tudo bem. Não é o nosso formato, né? Sim. A assessoria ideal para essa pessoa não somos nós. Então, tudo bem. Porque entra... É perfeito o que você fala, a questão do risco. Porque você chega lá e fala... Você fala, tipo, sei lá, de repente a noiva quer entrar... Gente, sei lá, cada um quer uma forma, quer um jeito. E o que você disse, não acompanhou o sonho, né? Exato. Tipo, você não sabe o porquê que aquele casal tá casando, qual foi a história deles, porque eu acredito que vocês tenham que ter uma mínima noção ali, porque faz parte também da assessoria. E aí chegar ali, tipo, oi, tudo bom? Então, vocês vão entrar por aqui. Talvez seja até por isso que a gente vê alguns erros em eventos. Exato, exato. E assim, eu sempre falo que a assessoria, ela está para um casamento igual um mestre de bateria está para a bateria no carnaval. Sim. Tem Sim. várias pessoas ali com seus instrumentos, elas sabem o que elas têm que fazer. Mas se não tiver o cara ali regendo, né, mostrando Perfeito. o caminho... essa galera fica perdida. Então, no casamento, é mais ou menos a mesma coisa. Você pode contratar os melhores profissionais. Só que se você não tiver uma assessoria qualificada no dia do seu evento, talvez não funcione, né? Verdade. Não dê a harmonia necessária ali. E tem muitos casais que acabam pecando nisso, porque eles falam... Aqui no Brasil, a assessoria ainda é muito vista como algo supérfluo, né? Então, Sim. se der, se sobrar o dinheiro, aí eu contrato uma assessoria pro dia, né? Nunca a assessoria... Então por isso a criação da assessoria no dia. Bom, entendemos cada um com o seu pensamento, mas eu acredito que a assessoria ela deveria ser do dia que tipo, eu resolvi casar, já liga pra assessoria. Exato. Né? Tipo assim, eu resolvi comprar um apartamento, já liga pra arquiteta. Tipo, gente, tem coisas que, assim, é uma economia que não vale. Total. Não vale. Eu penso, assim, no sentido de tranquilidade, porque é um dia que você já vai estar mega Exato. nervosa. Então, e aí, esse ponto que eu falei, né? Você contrata os melhores fornecedores. Aí, não vou contratar assessoria porque eu vou fazer tudo sozinha. Beleza. Só que no dia do seu casamento, você é a noiva, você é o noivo. Exato. Você não vai lembrar de metade das coisas. E eu falo com lugares de fala de quem já casou. Você não vai lembrar. E também na se hora não lembrar, tem você como. perde o momento mais importante ali, talvez, que você programou no sonho da Não vida tem inteira. como, exatamente. Mas você vai pensar, gente, será que o pessoal do copo chegou? Aí será que a toalha... não, pelo amor, não é hora de pensar isso. Será que estão servindo a coxinha que eu pedi pra servir? Ou será que trocaram por bolinha de queijo? Você não lembra disso na hora. Você não tem como pensar nisso. Né? Isso mesmo. E tenho... sendo pouco tempo, né, bem próximo ali do casamento, Sim. mesmo que dê tempo de você conversar, né, com o profissional ali que vai orquestrar todos os fornecedores, vai passar muita coisa, porque a semana do casamento, o casamento não começa no dia, o casamento começa antes, né? Boa. Então, assim, a semana já tá sendo intensa, já tá sendo cheia de emoções, cai no esquecimento muita coisa. De repente, os noivos, eles tinham uma preocupação muito específica com algum serviço, eles não lembraram de passar, então isso acaba se perdendo, né? Quando é Sim. bem próximo ali do casamento que eles contratam uma assessoria. E a Thaís falou desse ponto de, os noivos podem organizar tudo, mas no dia eles são os noivos, eles precisam estar ali vivendo isso. O que acontece, que a gente já teve, né, alguns casos assim, é de, por exemplo, você escolher uma pessoa, que nem a Thaís comentou, né? Eu ajudei, na época que ela estava casando, a organizar ali o pré-casamento. Mas no dia, eu, como madrinha, como convidada, que seja, eu estava ali para viver também esse momento com ela, né? Lógico. Então, tem muitos casais que acabam envolvendo pessoas queridas, né? Pessoas próximas ali nesse momento de planejamento. Mas no dia, é legal que essa pessoa esteja ali, né? Livre para ela poder curtir com você. Não, e vamos falar, nós falamos aqui nos bastidores das tretas. Gente, não existe casamento, batizado, aniversário sem treta. Olha,
colocar pessoas... É porque já me veio uma situação na cabeça. Colocar pessoas queridas para resolver, aí tem aquela questão do ego. Quem é mais próximo dos noivos? Não, porque vamos supor, a Juliana, eu sou madrinha, eu resolvo. Gente, você cria um buraco infinito ali em volta da coitada da noiva, que ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí, você acaba prejudicando o casamento. É que me veio muito isso na cabeça. Eu não vou citar, óbvio, que eu não... deixa pra lá. Mas foi uma treta... Deu tudo certo. A noiva a gente só contou muito tempo depois. Não, a treta não perdurou, mas ali foi bem estressante. E justamente por isso, não, você cuida disso, não sei o que. Só que, eu queria tirar uma foto. A noiva já entrou. A noiva já jantou. E você tava lá resolvendo alguma coisa na porta. Gente, isso é pro noivo e pra noiva, que eles estão ali numa bolha, né? Sim. Eles não vão saber disso na hora. E se perceber também, alguém já vai falar, não deixa ver. Mas é por isso que tem tantos casais que falam assim, no meu casamento eu nem comi. Eu nem bebi. Gente, isso acontece tanto, né? Acontece muito. E a gente escuta muito isso de casais que não casaram com a gente. E a gente escuta muito... Ai, que susto. Pensei que era não casar. O contrário. Eu já ia perguntar. Não, e a gente escuta muito o contrário dos nossos casais. De tipo, nossa, eu tinha tanto medo de chegar no dia e eu não consegui curtir a festa, eu não consegui comer. A gente tem até um casal que, enfim, depois se tornaram até amigos nossos, que no dia do casamento, eu enchia tanto o saco deles para eles pararem para comer. Eles assim, não quero comer, estou curtindo a festa, não vou parar para comer. Então depois eles falaram, olha, a gente nunca vai falar que a gente não comeu porque vocês não pediram, a gente vai falar que a gente não comeu porque a gente não quis. Exato. Porque é isso, eles estão ali para aproveitar o momento, né? Então, se tiver preocupação, qualquer coisa do tipo, tira essa vibe gostosa, né? Tira, é verdade. Não, e às vezes tem pessoas que ficam tão ansiosas que não conseguem comer, né? Vai tomar alguma coisa, sei lá, um suco, mas não consegue mastigar mesmo pela ansiedade, pelo momento. E essa questão também que vocês falam de ter o pós, né, também, porque querendo ou não, vocês viram a questão do boca a boca. Né? O convidado que foi ali pergunta, nossa, quem que fez a assessoria do seu casamento? Foi perfeito, gente, esse é o melhor... marketing. É o melhor marketing, total. A gente fez 3 casamentos de uma mesma família, assim. Olha! No último ano. Então, e foi exatamente isso. A gente fechou primeiro com um casal, aí o irmão ia casar, e depois o primo ia casar, e a gente foi fazendo, a gente foi seguindo ali. E essa experiência de fazer o casamento o seu, o que vocês tiraram ali de lição? Tipo... Isso a gente não pode fazer para os nossos clientes, pelo amor de Deus. Ou, tipo assim, isso a gente acertou muito. Porque é o feedback melhor, né? Total. Eu acho que a gente tirou muitas lições do dia, né? Porque, como eu falei, a gente acabou contratando uma equipe para ficar ali no dia. Que a gente não conhecia, que foi uma indicação do buffet onde eu casei. E aí, chegou no dia, o meu noivo, né, chegou. E ele não estava ainda, né, vestido, com a roupa e tudo mais. E o assessor do dia não sabia quem ele era. Então, quando a gente fala sobre isso, da importância de conhecer, é por conta disso. Porque ele olhou e, assim, não falou com ele, deixou ele entrar, tipo, entra aí e tal. E aí, depois, a hora que ele viu, né, ele falou assim, você é o noivo. Então, assim... eu tô rindo, mas é com respeito. Então isso foi um grande aprendizado pra gente, da importância dos detalhes ali do antes, pra gente no dia conseguir fazer algo que seja realmente relevante, né? Gente, eu como assessora, eu ia andar com a foto impressa da noiva, da mãe da noiva, tipo, você parece uma mulher aqui, deixa eu ver. E também a importância, colocando, né, um casamento... tradicional, assim, da importância dos familiares também, né? Porque, como a gente falou nos bastidores, né? Às vezes o casamento não é só do casal. Às vezes o casamento é dos pais também. Às vezes o casamento é dos padrinhos que ajudaram, que fizeram ali as coisas acontecerem. Sim. Então, isso também foi um grande aprendizado que a gente teve do meu próprio casamento, com o sentimento das pessoas, né? E aí, quando a gente montou a Julieta, essa foi uma das premissas, de dar atenção para o casal, mas não só para a noiva,
Boa. Porque tem isso também, né? Quando a gente tem ali um casamento, a noiva é sempre muito valorizada e todo mundo sabe quem é a noiva. E o noivo, às vezes, é esquecido, ninguém nem sabe quem é. Perfeito. Né? Isso. E aí, familiares, né? Então, os pais, principalmente, que estão ali vivendo um sonho também. Dar essa atenção, saber se tá tudo bem, se eles estão sendo bem servidos, se eles precisam de alguma coisa. Então, essa foi uma das coisas que a gente adotou bastante pra Julieta, né? Sim, total. E no dia, vocês disseram que começa antes. Vocês que fazem toda essa parte de entrar em contato com o fornecedor, conta um pouco da rotina ali, que acredito eu, que seja puxado. Quando vai chegando perto ali do casamento, né, algumas semanas antes, a gente bate já com o casal todos os fornecedores que eles contrataram. A gente tem acesso ali, né, às contratações que eles fazem. Então, a gente entra em contato já remoto, antes do casamento, para bater tudo, ver se tudo tá certo, se a gente está alinhado. A gente passa o roteiro. Então, a gente vai sempre fazendo esses alinhamentos no pré-casamento. Sim. Para chegar no dia, a gente fazer 2 vezes, né? Porque a gente faz de novo ali, rever se tá tudo certinho, conforme a gente já conversou. E aí, a gente chega antes justamente para fazer essas conferências, né? Então, por exemplo, tem a entrega dos doces. Os doces vão chegar, a gente confere quais são os sabores, as quantidades que eles contrataram, os bem casados, enfim. A gente repassa as músicas com os músicos, né? Para ver a ordem. Então, tudo isso demanda tempo, né? A gente precisa que todo mundo esteja já pronto para atuar de fato no ao vivo ali na hora do casamento. Então, muitas vezes a gente acaba ajudando os fornecedores, entrando com a mão na massa mesmo. Eu imagino. Então, eu ia perguntar isso. acontecer. Eu ia perguntar justamente isso, se teve alguma situação do tipo assim, mas ela não é assessora? Não, agora ela não é só assessora. Ah, teve várias. A gente vira maquiadora, a gente vira decoradora, a gente vira confeiteira, não que a gente não faz, a gente sai pra comprar doce que faltou. Sim. Então, assim, Meu Deus. já aconteceu, por exemplo, um caso de um casamento que os doces vieram faltando e a noiva estava de promessa durante ali o período antes do casamento de camafeu, que era o doce preferido dela. Então, o dia do casamento, ela estava contando que ela ia comer o camafeu. E justamente o camafeu não chegou. Ah, não é possível, gente. E aí, a gente foi conferir os doces, viu que não chegou, entramos em contato com o fornecedor, não conseguiria chegar a tempo. A gente pegou o carro, foi numa padaria, numa confeitaria, compramos todo o estoque de camafeu do lugar, mas a noiva comeu camafeu e ela não ficou sabendo disso no dia do casamento. Olha! Só bem depois, depois, né? quando a gente contou pra Gente, ela. pra noiva, só muito depois, tá? Fica a dica. Convidado, madrinha, só conta muito depois. Ela vai falar pra você no dia, por que você não me contou? Fala assim, eu contei, você não lembra, eu tava emocionada. Não, gente, porque isso, de repente... Ainda mais numa situação dessa. Gente, mas parece que é teste, né? Mas então, assim, a gente vira, como eu falei, né, decoradora. A gente já parou nossa equipe para ajudar a decoração a terminar ali, porque tava faltando pouco tempo e a equipe do decorador não conseguiu. Gente, eu tô tremendo só de imaginar. E aí, na hora, é isso, assim, aquela adrenalina, todo mundo correndo e a gente, né, tem que se Virar nos 30. virar nos 30. Maquiadora, porque várias noivas acabam saindo ali, né, da cerimônia. Gente, olha o que elas fizeram. Olha o que elas fizeram, que elas me contaram aqui no Bastidores. Me conta essa parte da maquiagem. O que vocês criaram para atender as noivas? A gente fez um curso de maquiagem para poder salvar as noivas, porque Perfeito. quando a gente começou, a gente percebeu, né, que esse mundo da maquiagem, do penteado para noiva, ele é muito diferente da maquiagem padrão, que é a maquiagem social que a gente usa para ser convidada ou para ser, né, para ir em algum evento. A maquiagem da noiva, ela precisa ser uma maquiagem mais potente por conta das fotos, do vídeo. E ela precisa ser uma maquiagem duradoura, né? E nem todos os lugares acabam usando produtos de qualidade para atender essa necessidade. Então,
quando a gente faz a recomendação de fornecedores para os casais, a gente sempre indica fornecedoras da nossa confiança, que a gente sabe que, né, vão atender isso. Mas alguns casais que fecham assessoria parcial contratam por fora, né, Sim. com outros maquiadores, enfim, outros profissionais. E a gente cansou de salvar a noiva que chega depois da cerimônia com o rímel todo borrado, com a maquiagem craquelada, saindo. E no começo a gente não tinha muita atuação, né? A gente olhava e falava, e agora? O que a gente Meu vai fazer? Deus. E a gente sentiu essa necessidade, fizemos o curso de maquiagem com uma profissional que maquia noivas. Aham. E aí a gente aprendeu como consertar, como tirar ali o rímel borrado, como fechar a base, como fazer durar ali até o final. E a gente leva sempre na nossa maleta de SOS Julieta ali nos casamentos, tanto maquiagens ali que a gente possa necessitar, como também a gente leva chapinha, babyliss, tudo que for Uau! necessário para resgatar a noiva. Pronto, já temos outro diferencial da Julieta. Não, isso é importantíssimo, até porque, de repente, uma mãe também da noiva, alguém que Sim. ali se emocionou muito. Nós falamos justamente isso dos bastidores, de as maquiagens hoje têm essa potência, né, de durar mais, mas é que é o da noiva, é o que você falou, da foto, do vídeo, da duração. Que não vai deixar de dançar e nem deixar de chorar, porque antigamente, né, falava pra noiva, não pode chorar ainda. Gente, um castigo. Como você fala pra uma noiva não se emocionar? Ou pra uma mãe, né, dos noivos não se emocionar? Total. Não, já foi um upgrade aí maravilhoso. Que você já fica pensando, poxa vida, já tô salva. Porque é aquilo que eu falei também, não é toda noiva e toda a família ali que pode ter uma pessoa dessa o tempo todo na festa como backup ali, né? Porque custa, e até porque eles estão indo para outros casamentos, outras noivas, que é uma rotina maluca de todos vocês. E essa questão dos fornecedores, que eu achei um ponto interessante que você falou, às vezes os noivos ou a própria família fala, eu vou te dar o fotógrafo de presente, eu vou te dar, sei lá, o bar de presente. Então fica um monte de gente que você ganha, que não se conhecem. E aí, por isso que também acho que entra nessa parte de vocês fazer aquele check-up ali antes, tipo, peraí, vem cá, querido. Né? Total. Até por esse ponto, assim, de fazer toda essa orquestração no ao vivo ali, né? Os fornecedores, eles precisam estar trabalhando em harmonia. Sim. Para entregar o resultado do sonho que todos eles já sabem qual é. Então, a gente precisa realmente estar em sintonia e todo mundo na mesma página. Né? E até falando desse outro ponto, assim, do nosso preparo quanto a atendimento ali com esses casais, né? A nossa preocupação com eles, teve um caso que a gente teve que costurar o vestido da noiva, já teve caso que a gente teve que costurar o vestido da madrinha, então a gente para ali e corre, aí a gente costura tudo na hora e para fazer acontecer, sabe? A gente nunca vai, assim, a gente fala para os casais, né? No dia do casamento de vocês, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Sim. Então, óbvio, né? Vão ter coisas que vão realmente fugir, mas assim, a gente vai preparada para guerra, sabe? Olha isso. A gente vai gostei. preparada para guerra. Isso. Então, já aconteceu de fornecedor ter esquecido o adaptador da tomada. A gente tinha. Tudo que você Gente, se vocês têm um imaginar, caminhão, Julieta, é a gente isso? tem uma mala enorme, uma mala Não, de não viagem. Não pode ser que caiba numa mala. Cabe. Eu já imagino um caminhão, Julieta, chegando. Cara, mas é quase isso. Não, e nós mulheres sabemos colocar coisas numa bolsa que ninguém acredita que tem ali dentro. Assim, não é possível que tem tudo isso aqui. Exatamente. Mas é isso, assim, acho que o grande papel da assessoria é exatamente fazer com que esse sonho saia do papel da forma que os noivos planejaram, né? E por isso que a gente bate tanto na tecla, assim. Aqui no Brasil, como eu falei lá no começo, né? Ainda não é uma cultura tão grande, né? A gente tem muita contratação de assessoria no modelo parcial e do dia, mas a assessoria completa, que é aquela que a gente ajuda os casais a escolherem os fornecedores, a planejar, de fato, o casamento, Sim. ainda é muito secundária, né? Os casais acabam deixando pra gastar com outras coisas. E às vezes você pega, assim, né, o investimento que aquele casal fez numa atração, por exemplo,
exemplo, né, num robô de LED. Sim. E o investimento que ele faz na assessoria e as entregas, né, não são comparáveis. A gente tem, né, uma entrega muito diferente ali de serviço, de intelecto. Mas talvez por não ser algo concreto esse serviço, as pessoas Sim. ainda não valorizam tanto, né? E você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, praticamente todos os casais, quando vão casar, contratam um planejador ali, né? Um wedding planning. E eles começam do zero, né? Eles fazem o processo inteiro. Então, assim, a importância disso também, né? Acredito que a gente está caminhando para isso, mas aqui ainda não é uma realidade. E é importantíssimo vocês falarem sobre isso, porque o custo, não sei qual é, mas assim, às vezes o barato sai caro e às vezes é o que você falou, gasta numa atração, numa situação que é legal também, mas aquilo não salva o casamento, né? Tipo assim, se o robô for ou não, só quem sabe são os noivos, porque eles um dia decidiram ter aquilo. Exato. Agora, a assessoria, se o doce não chega, se a coxinha foi trocada por bolinho de queijo. A gente tá falando do básico, né? A gente pode ter outras coisas. De repente, a banda não chegou, a orquestra. O buffet faliu. A gente já teve casos. Buffet faliu. Gente, eu tava preocupada com as tretas. Não, vamos para essas partes que eu acredito que assim, é até bom para você que tá, de repente, pensando em entrar nessa área, para você pensar 2 vezes que, né? Não é fácil. Não é fácil, exatamente. E lida com sonho, é o que você falou. É uma responsabilidade muito grande. Uhum. Como assim, gente? Faliu o buffet? Mas ligou para avisar ou não? Deixou pro dia? Claro que não, né? Não deixou pro dia, gente, porque eu tô a congelada de assessoria... nervosa. Eu que vou casar aqui. Você imagina a gente. Mas aconteceu com um dos primeiros casais, assim, que fechou com a gente. Quando eles fecharam com a gente, eles já tinham fechado num buffet. E quando a gente começou a entrar mais no detalhe com eles e tal, a gente começou a perceber umas coisas meio estranhas, assim, né? E aí foi chegando perto, a gente foi fazer uma degustação final junto com o casal e uma visita técnica, que é, assim, a parte mais importante do pré-casamento. Uhum. Porque é nessa visita, Tati, que a gente vai olhar para ver se o buffet tá em condições, se ele tem alvará, se ele tá com os extintores de incêndio aptos. Nossa, muito importante então, isso. é super necessário, assim. Quando a gente chegou, a gente se deparou com um lugar muito abandonado. E a gente já levantou um alerta. Falou, peraí, esse lugar não tá parecendo o que ele era antes, porque a gente já tinha ido em outro evento lá. E aí, começamos a investigar. E aí, 20 dias antes do casamento, a gente teve a comprovação de que, de fato, o espaço estava falindo. Nessa visita, a gente já alertou o casal. Falou, olha, a gente tá com essa suspeita, né? Obviamente que tem que ter muito tato para falar isso pro casal. Eu imagino. Assim, conversas difíceis que precisam acontecer, mas Sim. a gente alertou. E eles optaram por manter. Porque eles acreditavam que não, né, que não ia acontecer, certo. que ia dar certo. 20 dias antes do casamento, a gente teve ali uma ligação do buffet informando que realmente não ia acontecer a festa. E aí, em 20 dias, a gente refez o casamento deles. 20 dias? A gente achou um outro lugar, avisou todos os convidados, todos os fornecedores, eles casaram, né? Se tornaram até nossos amigos, já conhecíamos, mas se tornaram ainda mais especiais pra gente ali de amizade. E depois aconteceu de novo com outro casal, mas aí a gente já tava mais preparada ali pro que fazer. Gente, que esse eu acho que talvez tenha sido o perrengue. Não sei, agora eu tô até com medo de perguntar qual foi o maior perrengue. Não teve nenhum casal que não casou, né? Ai, tá. Não, um casal que não Gente, casou, ela não. parou pra pensar. Eu tô pensando. Ai, meu Deus. Não, mas Não. acho que não. Ah, não. tá. Tá, agora já fiquei mais calma. Não, tô até com medo, gente, de perguntar qual foi o perrengue maior. Teve um mais que esse? Não, acho que esses são os mais críticos, né? É gente- porque esse, na verdade, ele envolve ali você ter que dar uma notícia muito ruim pro casal. Exato. Né? E aí, quando aconteceu de novo, né? A gente já tinha tido essa primeira experiência e a gente botou até as noivas pra se falarem, pra uma dar suporte pra outra, sabe? Boa. Porque, boa. enfim, a gente já sabia que ia resolver, porque, né, a gente ia fazer de tudo ali pra eles casarem.
Mas acho que é o mais complexo, porque você envolve isso, né? Você tá ali à flor da pele, faltando 30 dias e ter que Sim. reformular tudo. E aí você imagina um casal que pega a assessoria do dia e acontece uma coisa dessa. Não, essa do dia ela nem ia. Né? Então, assim... Ela ia chegar, cadê a noiva? Não tem a noiva, porque não tem buffet, não tem noiva, não tem assessoria. Exato, Não é isso, mais ou exatamente, menos? Exatamente. Gente, não, já fica a dica, gente. Independente. Ó, tira o robô. Tira o robô. Vai colocando na lista aí, ó. O que você pode tirar, né? Eu digo isso para quem realmente... Porque o casamento é um custo altíssimo e não tem número final. É uma coisa que, assim, é infinita. O cara pode falar, vou fazer para minha noiva, deve, sei lá o quê. Não tem assim, não, vai até tanto. Então, tipo assim, para quem tá nesse padrão do vai até zero, infinito, beleza. Agora, se você não pode, pense numa assessoria. Eu acho que, assim, já ficou claro, né, que, sei lá, quantos minutos de conversa, que, assim, assessoria é vida, né? E você viver o sonho também tranquila. Assim, tranquila, eu acho que nem a noiva, nem o noivo vai ficar 100%, porque tem aquela coisa da ansiedade, da emoção. Sim, sim. E mesmo com toda a assessoria, pode ser que aconteça alguma coisa que a gente né, Não faz prevê, parte. exatamente. Mas, assim, pelo menos você tem assessoria. Assim, você tem a tranquilidade de que tem alguém ali para ir buscar o camafé. Gente, eu tô visualizando a cena. Isso e isso é empreendedorismo. Isso é botar a mão na massa. É bem... a gente fala uma coisa na empresa, eu sempre digo isso. Não existe não dá. Gente, a gente é vivo, a gente tem saúde, tem 2 braços, 2 pernas. Tem como resolver. Pode ser que não resolva rápido, né? Ali na urgência. Mas tem como resolver. A gente tem que ser essa tem solução, potência. Né? Total. Sim. Pode falar. Eu ia falar que é legal também, porque a gente vai com plano A, já vai com plano B e já vai com plano C. Gente, eu já tô com o Z aqui. Eu já tô com o Sim. plano Z aqui na cabeça. E não precisa não contratar o robô. Contrata a assessoria e a assessoria vai achar os fornecedores mais adequados pro seu orçamento. Boa. Então, aí você Pegou? contrata o robô e a assessoria. Olha só. Isso. É isso. Não, e são tantas coisas. Gente, eu acabei de ir num casamento faz pouco tempo. Perfeito. Assim, não é porque são meus amigos e talvez eles assistam, mas perfeito. Assim, eu olhei e falei... Eu sou virginiana, né, gente? Então, a gente observa, não tem jeito. E eu gosto de festa, nunca trabalhei com evento. Acho que talvez seria uma área que eu daria certo. Mas é muita coisa para pensar. E, gente, foi acontecendo tanta coisa no casamento que eu falei assim, cara, como que eles pensaram em tudo isso? Porque, assim, a gente tá ali curtindo... É tudo muito rápido, né? É numa noite. É tipo 8 da noite, 4 da manhã. Plum. Aí você fala, gente, aconteceu muita coisa aqui. Precisa de muita gente. Eu já penso assim, uma equipe de 300 pessoas para fazer aquilo. E às vezes, não. Pega uma equipe de 20, 30 pessoas dali. Chutando bem alto, acho que seja bem menos que isso, né? É que assim, a nossa equipe de assessoria, a gente costuma ir entre 5, 6 pessoas no máximo ali. Sim. Mas aí tem todos os staffs não se resumem à assessoria, né? Então tem todo o staff de foto e filmagem, de músicos, de buffet, enfim. Então, assim, pra fazer um casamento acontecer, são pelo menos 50 pessoas tranquilamente. Nossa, é muita gente. É muita gente. Mas, assim, é o que a gente sempre fala. A assessoria, ela vem com esse papel de intermediar todo mundo para fazer todo mundo, né, acontecer ali. Mas também a gente acaba se tornando ali os olhos, os ouvidos e a boca dos casais, né? Porque eles falam pra gente tudo que eles querem, tudo que eles sonharam. Então, esse lance do camafeu, por exemplo. Se a noiva não tivesse contado pra gente que ela estava de promessa de camafeu e tudo mais, e se a gente não tivesse conferido os doces, na hora ia ter uma surpresa e é isso. Ela ia sair decepcionada. Muito. O casamento não deu certo, né? O que ela queria. Uma promessa, ia sair muito. Exato. E, enfim, vida que segue, né? Exato, Acontece. E até se ela não saísse, de repente, tudo bem, sabe? Eu fiz a promessa, ok, não Depois comi. eu como outro dia. Mas o fato da gente ter lembrado e ter feito isso, aí é uma outra sensação, né? De tipo, caramba, elas tiveram um carinho ali. Exato. De
né, prestar atenção numa coisa que eu contei, assim, por contar e fizeram acontecer, sabe? Então, Será que ela tava testando vocês? Pode Tô brincando. ser. Mas teve o camafeu. Passamos no teste. Passaram, é isso aí. É sobre isso. Não, tô brincando, gente. Não, mas é aquela escuta de prestar atenção no cliente, né? Porque não é só fechar ali a assessoria e tipo, vai dar tudo certo e qualquer coisa a gente joga para um, joga para outro. Não. A preocupação de vocês, que além da coisa do sonho, são muitos detalhes, né? E não é só um casamento. É vários casamentos. Então, vocês estão no pré, do pré, do pré, do pré. A gente tá sempre no pré-casamento de alguém. Exato, exato. Então, tipo assim, qual foi a noiva do camafeu? Tipo, poxa, vocês lembraram. Então, assim, é carinho. Isso é muito questão de atenção e carinho. E, além de tudo, demonstra, que nem vocês fazerem o curso de automaquiagem para, de repente, salvar uma noiva, uma madrinha, uma mãe. Já é um outro adendo. É isso que a gente sempre fala. Na hora da escolha de abertura de uma empresa, de um sonho, de um trabalho, a gente tem que pensar fora da caixinha. Eu sempre falo isso aqui. Pense fora da caixinha. Pense qual que é o seu diferencial. Assessoria tem em todo lugar? Mas qual que é a diferença do Julieta, né? Tipo assim, o que as meninas fazem aqui que, tipo, outras pessoas não fazem? Então, essa preocupação, né? Tipo, traz... Eu imagino essa noiva contando depois um outro dia, sei lá, com as amigas. Gente, minhas assessoras arrumaram, pegaram o carro. Acabou. A outra que tiver para casar já vai falar, dá o contato. Dá o contato, porque é esse tipo de pessoa que a gente quer no dia. Exatamente. E é isso, assim, né? A gente tira os casais dessa caixinha do casamento tem que ser. O casamento não tem que nada. O casamento é seu e do seu noivo ou noiva e ele tem que acontecer do seu jeito, né? Sim. E a gente tem muito esse propósito também dentro da Julieta, quando a gente fala sobre personalidade, sobre colocar a cara do casal ali, é muito disso, porque tem muito fornecedor nesse mundo de casamento que acaba colocando os noivos ali, o casal, numa caixinha de casamento tem que ser na igreja, noiva de branco, noivo de terno e tocar a marcha nupcial. E tem casal que não quer. Exato. Tem casal Hoje que em não se dia, enquadra. muito mais. Exato. Então, a gente quer fazer ali um trabalho que deixe o casal como realmente protagonista desse evento. Porque é eles que estão pagando. Eles que estão investindo o dinheiro, a energia. Eles que estão sendo o centro da festa. Então, não Exato. faz sentido a gente querer colocar todo mundo nessa mesma caixinha. Padrão, né? exato. Nossa, perfeito isso que você falou, porque ainda mais hoje, né? Vamos combinar que, assim, óbvio que existem as famílias tradicionais que querem que as filhas e os filhos casem ali naquele formato, que é lindo também, mas às vezes não enquadra com o casal. Exato. Tipo assim, não tem nada a ver. E fica naquela questão de, tipo, todo casamento igual também? Né? Você já imagina, vai ser tudo igual. Então, também ter essa variada. E uma coisa que eu percebo é de ter um casamento personalizado. A pessoa vai colocar a energia dela, o que ela é, na noite dela e dele, que, gente, é uma noite esperadíssima. Você sofre horrores ali para ter aquele momento e a pessoa fala, não pode, não tem isso. A gente teve um casal que eles eram roqueiros. E eles contando pra gente como ia ser a festa e tal, como eles sonhavam com isso, e eles falaram, a gente queria um bate-cabeça na pista. Uau! E aconteceu o bate-cabeça. Mentira! Aconteceu, bate-cabeça, mesmo com copo de vidro, mesmo com criança pra lá e pra cá, e deu tudo certo, e foi muito legal. Todo mundo amou, todo mundo achou a cara deles. Né? Exato! Então, A gente queria surtar na hora? Um pouco. Na hora não, né? No antes, quando eles contaram. Porque, lógico, a gente fica preocupado com todo o cenário. Que é isso que a gente falou. Copo de vidro, criança, pista de dança, galera bêbada. Não, e não existe um bate-cabeça controlado. Senão não é bate-cabeça. Exato. Mas a gente entrou na onda deles, falou, não, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo, vai acontecer. Aconteceu. No dia a gente quase entrou no meio também, né, Ju? Olha! Que foi muito legal. Mas eu acho que é isso, assim, é de se apropriar do sonho deles Isso. também, né? E colocar aquilo ali dentro do evento, dentro do casamento. Acho que isso é muito importante, né? Ter essa personalidade mesmo. E vocês, como assessoria, dica, vamos supor, noivas estão assistindo aqui, noivas e noivos estão assistindo. O que vocês indicariam
de como contratar, por que procurar uma assessoria, aquela parte mais formal, vamos colocar assim, questão de contrato, como que funciona essa contratação, se é por serviço, se é por dia, para a gente falar um pouco mais dessa parte formal, vamos colocar assim. Existem os pacotes, né? Então, acho que o ideal é você entender qual o melhor tipo de assessoria, se vai ser uma assessoria completa, que você vai começar do zero. E aí eu sempre falo, os casais que têm baixo investimento, eles tendem a pensar que a assessoria completa não é para eles. Porque é uma assessoria mais cara. Mas, na verdade, ela é exatamente para gerar economia de orçamento. Olha, que legal. Porque nós, como assessoras, temos uma gama de fornecedores que são nossos parceiros, que oferecem desconto para casais que são, né, indicados ali da Julieta. Então, às vezes, a gente consegue reduzir o orçamento do casal por conta desses fornecedores adequados. Olha. Porque, né, você sabe, assim, nesse mundo de casamento, você consegue pegar ali, uma foto e filmagem por R$500 e uma foto e filmagem por R$20 mil. Qual é o melhor? O que cabe dentro do seu bolso e tem qualidade. E então, o que vai no dia. Exato. Então, é o custo-benefício, né? É porque eu já vi complicado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, de entender. Se vai ser uma assessoria completa, uma assessoria parcial, né? A assessoria do dia que a gente não faz, mas tem outros fornecedores que fazem. Entender qual mais se adequa ao plano ali do casal. Acho que esse é o primeiro ponto. E entender o que de fato essa assessoria oferece, né? A Thaís falou sobre a questão da economia, né? De você economizar com o fornecedor e ter um fornecedor ali que atende, né? Os pré-requisitos ali que o casal busca. Boa. Mas, às vezes, não é também só a economia, né? É manter o orçamento sem que isso seja uma surpresa negativa. Porque, às vezes, o casal, eles querem tanta coisa e eles não querem abrir mão dessas tantas coisas que eles sonham, né? Que a gente precisa adaptar. Então, se eles não têm alguém ali para olhar de fora, né? Fora do sonho, sem a emoção. Exatamente. E falar para eles, isso daqui vocês até conseguem fazer, mas a gente vai precisar adaptar isso, isso e isso. Então, esse ponto é muito importante, o papel da assessoria ali, né? Sim. Que é o que vai fazer o casal ter o sonho dele ali do jeitinho que ele sonhou, um pouquinho adaptado para encaixar, né? Sim. Mas esse é um dos pontos importantes. E outro ponto importante também é essa parte de entender se a assessoria ela vai ter esses alinhamentos com os outros fornecedores. Boa. Né? Em quanto tempo antes? Faz antes? Não faz? Né? Porque é realmente quem vai orquestrar tudo. Pra não ficar naquela situação que ela disse ali que não sabia nem quem era o noivo e muito menos quem é o cara do doce, quem é o cara... Não vai saber. Exato. Né? E tentar entender, né, essas questões que a gente falou aqui. Então, a sua assessoria, o que ela leva no dia? Ela vai conseguir te salvar ali se, né, acontecer X se coisa. o vestido descosturar, ela vai estar preparada para isso. E também muito dessa questão ali de o que a assessoria vai te entregar no dia, quantas pessoas vão no seu evento. Porque tem muita assessoria, sendo bem honesta, que é só abrir e fechar a porta da igreja. E Caramba. aí, realmente, eu entendo que não é um investimento que vale a pena, sabe? Porque abrir e fechar a porta da igreja é fácil. Exato. Não, Qualquer isso aí você faz, coloca um né? amigo. Coloca aquele amigo que tá mais... Você fica lá, rapidinho. Abre e fecha a porta da igreja e acabou. Mas não, a gente... a gente tá tão envolvido com os casais que, assim, a gente já levou casal depois do casamento, depois da festa, pra minha casa, porque eles não estavam em condição de dirigir. Então, eu levei pra minha casa. Gente, já tem até um leve trás. Ah, meu Deus do céu. O que essa Julieta não tem, gente? Exato. Então, assim, mas quando a gente vai falando, eu acho que é muito disso que você falou. A assessoria, ela tem que ser cuidadosa com o casal. Ela tem que estar ali não só para fazer a montagem e desmontagem do evento e a organização no momento. Mas ela tem que estar disponível para o casal. É realmente uma entrega. É assim, lógico, eu tava mega cansada nesse dia. Mas a gente viu que o noivo não estava bem. O hotel onde eles iam ficar não aceitou o noivo, porque ele, né, bebeu um pouco a mais, não estava legal. E eles não eram, né, da região, não conheciam nada. E pelo jeito, se o noivo e a noiva estavam assim, os convidados deviam estar piores. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos pra minha casa.
vocês ficam lá até, né, você ter Melhorar. condição ali pra sair. Lógico, a gente tava exausta, a gente acompanhou ali, né, eles foram pra casa e tudo. Mas aí, depois, quando passa, é isso. Eles viraram nossos amigos, Com obviamente, certeza, né? com certeza. Falam muito, assim, da gente, divulgam bastante a gente. Não, os outros amigos já estão assim, a gente já tem alguém pra levar, já tem um amigo da vez. Exato. Lógico que a gente não vai fazer isso com todo o casal, então já fica aqui o recado para os próximos. Mas é entender as necessidades mesmo e tratar aquilo como se fosse seu. Isso. Eu acho um outro ponto também entender como que a assessoria atua com eles antes. Porque se no caso da contratação da assessoria completa. Aham. Porque às vezes o casal espera que tenha ali uma reunião presencial toda semana, sei lá, todo mês. Chutando aqui, né? Sim. Às vezes não é o formato que aquela assessoria trabalha, né? Ah, tá, então, entendi. para entender se aquilo também vai te atender, né? Atender as suas expectativas quanto à contratação da assessoria. Sim. Acho que fazer uma reunião com os possíveis, né, fornecedores ali para assessoria. E a gente sempre fala muito do match. É igual para casar, que você tem que dar match com a pessoa que você vai casar. Com a assessoria é a mesma coisa. Ah, Se eu você não der acredito match nisso. com a assessoria, esquece, né? Não sentiu confiança, não fez ali uma primeira reunião. A gente quando faz reunião com os prospects, assim, com os possíveis casais, a gente chama de primeiro encontro, porque é isso. É um momento ali em que a gente vai mostrar como a gente é, eles vão falar se faz sentido ou não pra eles. Exato. E se der match, bora. Se não der match, é isso. Vai ter alguma outra empresa que vai dar match. Não, perfeito isso, porque a questão também da confiança, né? Gente, eu acho que isso em qualquer ramo, né? Sim. Médico, você vai no médico, bateu ali, vai. Um arquiteto, qualquer um, porque está cuidando de uma coisa para você, um trabalho, um serviço, uma prestação de serviço. Tem dinheiro envolvido, então a gente tem que pensar na responsabilidade na questão de valor. Na questão de casamento, barra sonho. Então, tipo, uma casa é sonho, um carro é sonho, sabe assim? Tipo, um vendedor, qualquer pessoa que atue com uma prestação de serviço ali tem que bater. Principalmente, acredito eu, num casamento, porque vamos supor, de repente, é um casal mais sério, de repente vocês são muito despojados. O casal vai olhar e falar assim, não, Exatamente. elas são muito loucas, elas são muito assim pra frentex. Exatamente. E aí não orna, porque você vai chegar e falar assim, não, E vou tá fazer não tudo sei o bem, quê. né? E, tá E o tudo casal, certo. tipo, aqui, nossa, Sim. a Thaís é muito acelerada, eu não sou assim. E aí vai dar conflito. Lá na frente vai dar conflito. Então, tipo assim, é legal ter essa empatia ali momentânea. E o que você falou de primeiro encontro é perfeito. Porque ali sente que, tipo assim... E a coisa do feeling também, né? Total. Que aí você olha e fala assim, senti confiança nas meninas. Bora, É isso. né? O match nada mais é do que o nosso casamento com o casal. Boa! Isso. Amei! É isso. Quando os casais vão fechar, a gente, na proposta, a gente manda, né? Vocês aceitam casar com a gente? Ai, Porque que é um legal! casamento. É um Top. casamento. É um casamento. Não, e você fica na expectativa ali também. Eu imagino que vocês devam, assim, por mais que seja uma correria tamanha, eu não tenho nem ideia, mas assim, acho que também quando termina tem aquela, qual que é aquela sensação que você fala, ai, uma olhar pra outra e falar, deu certo. Foi, né? Deu certo. Eu acho que principalmente os casamentos que tem bastante perrengue, quando termina, a gente fala, meu Deus, a gente conseguiu. Mas eu acho que é muito gratificante. E a gente tem uma cena que a gente até comenta, assim, né? Que como a gente fica nos bastidores, a gente sempre vê os noivos entrando, né? Então a gente tem esse Sim. privilégio Ah, é de estar verdade, ali vocês, junto com eles. É verdade, vocês veem tudo antes. Tudo. Então, ali na igreja, né, ou no buffet, enfim, onde for a cerimônia, no momento em que a porta vai abrir, quem tá ali com eles somos nós. Então, esse momento é um momento que pra gente é muito gratificante, assim, a gente guarda sempre com muito carinho. Cara, nossa, eu fico pensando ali na questão da... E como que funciona... veio uma situação na minha cabeça agora. E como funciona convidado chegar na hora da noiva junto? A louca quer chegar junto com a noiva. Barra, né? Assim, se a gente tá pegando a noiva do carro ainda, né? Tá Tem rolando ali uns a gente 20 tenta, segundos. a gente tenta colocar pra dentro. Se não, aguarda. Não tem o que fazer. Porque
Mas se o convidado estiver de branco, aí não entra, né? Gente, já teve isso também? Não de não entrar. Já teve não. muitas convidadas de branco. Em vários casamentos a gente presencia isso. Mas de não entrar, não. A gente já teve caso de pessoas barradas porque não estavam na lista, enfim, né? Ai, que feio, gente. Que Convidado feio. Não que façam convida isso, convidado, essas coisas, mas... Ai, convidado que convida. Ai, gente, não, casamento não. Churrasco já é feio, né? Você vai levar alguém pra casa de alguém. Vamos lá, no casamento. E até porque não é nem por maldade, não vai ter espaço pra essa pessoa, porque é tudo contado, por isso que tem a parte ali de confirmação antes, Exatamente. até pro noivo e pra noiva ter um custo efetivo ali. A não ser que alguém falte no dia, porque aconteceu alguma coisa. Mas tem toda uma contabilidade ali de bebida, de comida, de assento ali pra Total. pessoa. Convidado que convida convidado é feio em qualquer situação. Exato. Mas se você, pelo menos antes, né, alguns dias antes, fala com os noivos, explica uma situação. Às vezes, né, sei lá, você vai estar com uma visita na sua casa que você não pode deixar, vai ter que levar, enfim. Ou tem que levar a mãe, tem que levar a sogra, enfim. Sim. Fala com os noivos primeiro. Agora, chegar no dia, sem avisar, com o convidado, que não foi convidado, aí é mais complicado. Porque daí os noivos percebem, fica uma situação bem constrangedora. Então, melhor não fazer. E aí a assessoria que entra, né? E aí, a gente sai como as malvadas, né? Ah, mas faz parte do pacote. Tá certíssima. Melhor do que chegar a noiva lá e falar, poxa vida, vocês venderam. Total. Mas é porque a gente fala isso porque hoje em dia tá muito comum os noivos fazerem mesas mapeadas, né? Que é aquela socialização. Isso. Você escolhe onde cada convidado vai sentar. E aí, às vezes, os convidados brigam com a gente. Mas eu não quero sentar nessa mesa. Mas eu não te conheço. Eu só tô seguindo o que tá na minha lista, entendeu? E pense, se o noivo e a noiva te colocou naquele lugar, é porque ele está estratégico Exato. pra você estar naquele lugar. Só obedeça. Mas eles acham que a culpa é nossa. Mas como assim você me colocou pra sentar com a fulana? Eu não conheço nem você e nem a fulana. Eu não sei nem do que você está falando. Eu só conheço a noiva. E com a noiva você não pode sentar. Essa parte também tem que ter muito jogo de cintura. Ah, sim. As duas cuidam dessa parte ou vocês dividem funções? A gente se divide. Geralmente a gente tá com uma equipe ali de 5, 6 pessoas. E aí, geralmente, a Thaís fica ali com um casal, dando suporte para eles e pro cortejo, né? Então, padrinhos, madrinhas, os pais. Eu fico nos bastidores com os fornecedores, fazendo andar ali. E aí, a equipe vai dando suporte pra gente, pros convidados, enfim. Então, essa foi a melhor forma, assim, que a gente achou de ter um olhar 360 para tudo que tá acontecendo. Boa. É ótima essa divisão. A gente, muitas vezes, a gente também troca, né? Enfim, não é uma regra que seja assim, Sim, mas sempre sim. tem uma pessoa da equipe olhando o fornecedor, uma olhando o casal e as pessoas ali, né, que tem uma posição especial. Sim. E o restante fazendo acontecer tudo na festa, no evento. E tem aquela preocupação do tipo, como já tem a divisão, querendo ou não, você já fica numa... Como que eu vou dizer assim? Numa experiência, né? Então, tipo assim, você já sabe como lidar, você já percebe que aquele fornecedor é assim, assim, Sim. assado. Ela já sabe como conduzir uma madrinha, de repente, que tá muito emocionada. Porque tem gente, eu já vi pessoas desmaiarem em casamento. Sim, porque a gente também. eu imagino, não, vocês devem ver o tempo todo. De emoção, porque às vezes tem toda uma trajetória ali atrás que a gente desconhece, né? Até às vezes a gente, como convidado, a gente não sabe o que o noivo e a noiva passou para chegar ali dentro da relação, e aí os pais, madrinhas, padrinhos. Então, tem essa questão também da emoção, até de estresse também, de repente sair uma faísca, porque, gente, somos pessoas, né? Sim. Sentimentos, bebidas, emoções e as coisas acontecem. Tem que ter isso também, esse jogo de cintura. Ambos os lados são necessários ali, né? Sim. E a gente, acho que a Ju comentou, né, que esse foi o melhor formato que a gente achou, porque, como vocês devem ter percebido, eu sou uma pessoa que, se deixar, eu falo. A gente vai ficar aqui 5 horas, né? E a Ju é a pessoa mais pulso firme Aqui, ali, né? A Ju é mais... Ela tem posição mesmo
Não, e que com exatamente, É eu achei isso. perfeito isso, porque o fornecedor já, tipo, aqui não. Se Não é? fôssemos cachorros, eu seria o Golden e ela um Pinscher. É tipo isso, assim, sabe? Então, Sensacional! então, quando a gente fez essa divisão, foi muito pensando também nessas fortalezas. É real. Solta a Juliana ali, meu Exato. Deus Assim, do céu. é uma amarração de coisas, né? Quando a gente começou lá atrás, na discussão do nome e no que a gente queria pra Julieta, Uhum. basicamente foi tudo muito fluido. No nosso caso, né? Sim. Eu acho que isso é até um privilégio pra nós, porque a gente tem personalidades muito diferentes. Ao mesmo tempo, a gente pensa algumas coisas bem iguais, assim. Então, as coisas foram fluindo e a gente foi trazendo essas nossas fortalezas, essa nossa personalidade para dentro do que é a Julieta. Perfeito. Então, quando o casal aceita casar com a gente, eles estão aceitando casar e eles já percebem na cara isso, Exato, sabe? exato. É, muito nítido, né? E aí, assim, quando a gente troca, eu valorizo ainda mais, eu falo, meu Deus, a Juliana é muito boa nisso. Não que eu não seja, mas é Legal. porque eu sei que essa é a fortaleza dela e ao contrário, é a mesma também. coisa, né? Exato. Nossa, vocês tocaram num ponto, assim, crucial, porque como é dupla, né? Óbvio, por mais que convivamos juntos e tenhamos ali uma identificação, cada um tem o seu jeito, né? E eu achei sensacional. Perfeito. Vocês falam isso no dia pros Sim, noivos? Não, pros noivos não. Mas os noivos falam às vezes, sim, né? sim. Não especificamente o Golden e o Pinscher, mas falam ali que eles identificam muito isso, assim, fica muito visível. E fica essa questão do tipo assim, eu sei que se der alguma coisa, a Ju vai ser brava o suficiente. E se acontecer alguma coisa, a Thaís vai ser doce, carinhosa, né? Mas assim, e se precisar inverter, também consegue. Então, isso gente, é o combo perfeito. Sim. Né? Isso é bem aquela coisa da relação perfeita. O Que é o nosso que mais match- difícil, porque às vezes, vamos supor, se a Juliana fosse muito brava, não, que isso aqui. Ia chegar uma hora que fala assim, não, Ju, acalma. Pelo amor de Deus, você tá mordendo todo mundo aqui no casamento. Ou você tá dizendo, deixa entrar. Libera. Você tá louca, você tá deixando a gente entrar. Né? E se Então você tem for que ter um pensar, equilíbrio. E se você for pensar na nossa divisão, né, os dois ali mundos, né, são necessários, mas a minha frente, que normalmente é a do noivo e dos cortejos, é uma Sim. frente que precisa de muito carinho, muita atenção, né? Tem que estar ali muito no social. Sim. E a frente da Ju é uma frente que precisa de alguém que já vá Autoritária. mais... Exatamente. Porque, Exatamente. né, são todos os fornecedores. Então, às vezes, os fotógrafos estão demorando mais tempo para tirar as fotos e a Ju precisa ir lá e, né, cobrar. Então, foi muito engraçado porque foi natural, Foi né? muito Foi natural. muito natural. A gente nunca teve essa conversa de você ficar com isso, eu fico com aquilo. Sim. Mas quando a gente viu, aconteceu e a gente falou, funciona, vamos Não. manter. E vocês trazem um ponto importante, que eu sempre falo, né? Reunião, sempre tem um anjo bom e um anjo mau, né? Tipo, a questão dos dois pontos. Eu sempre falo isso pro meu sócio, tipo, não, eu sou anjo bom, anjo mau. Porque cada um tem uma postura diferente. Ele tem muito o estilo da Ju, assim, tipo, autoritário e tal, e eu sou... E às vezes inverte o papel, ó. Você faz o anjo bom, você faz o anjo mau e tal. Porque existem pessoas, principalmente fornecedor, que falam assim, ela é bobinha, ela é boazinha, Sim. eu vou dar uma engabelada aqui. E se você não tem uma postura firme, quem depende ali é o noivo e a noiva. Aquele cara você nunca nem viu na vida, né? Se não é um que vocês indicaram, a noiva e o noivo não vai saber que aquela pessoa fez tal situação, tal. Então, é muito legal isso, de vocês dividirem. E mesmo assim, ainda ter a opção de trocarem Trocar. numa nessa... Sim. Porque às vezes é necessário, né? Sim. Esses dias mesmo, a Ju quebrou o pé, não podia ir no casamento. Caramba! Então, eu tive que Fazer os dois fazer papéis. tudo, né? E aí a gente tem pessoas na nossa equipe que já são treinadas pra isso. Então, eu continuei ali no meu papel e uma pessoa da nossa equipe assumiu o papel da Ju. Sim. Então, existe, né, essa preparação também do Boa. time pra que, né, se alguém precisar se ausentar ali, a gente consiga fazer essas trocas mais rápidas, né? Vocês hoje só fazem casamentos ou vocês ainda fazem corporativo?
A gente ainda faz corporativo. Faz. Sim, mas a gente divide bem, assim, né, o cenário, né? Então, hoje o nosso foco com a Julieta é social casamento. Certo. Então, a gente não atende como Julieta, por exemplo, num corporativo. Ah, entendi. Aí é um É outro um tipo outro de cenário. serviço. Isso. Ah, é total. legal, porque eu imagino que alguém, de repente, vendo aqui e fala assim, mas será que elas só fazem casamento? De repente, quero... Aniversário de 15 anos faz também? Faz outro tipo de eventos? Ou nessa parte, Julieta, é só casamentos? A gente faz, mas hoje a nossa especialização é casamento. Casamento. Então, assim, debutante a gente faz, mas é muito esporádico, porque a gente acredita muito que precisa dessa especialização, né? Sim, E a outro gente tipo de evento. Exatamente, a gente se especializou em casamento. Então, a Sim. gente consegue fazer uma festa de debutante, consegue fazer um aniversário, uma bodas? Sim. Mas é um outro formato de evento, Sim. né? Então, a nossa especialidade hoje é casamento. Sim. E vocês, assim, tem alguma lição que vocês deixariam de tipo assim, cara, eu vivi tal coisa em algum evento, algum casamento, de tipo, não façam isso, tipo assim, não vá por esse caminho. Para quem tá estudando ou pretendendo abrir uma empresa nesse sentido? Eu acho que é um pouco disso que a gente já falou, assim, né? De pesquise muito bem os fornecedores que você vai fechar. Não confie, né, em qualquer coisa que você vê. Principalmente, hoje em dia, até uma noiva comentou com a gente esses dias, né? O Instagram descobriu que eu vou casar. Porque daí começa a aparecer vários anúncios, né? Sim, sim. Então, é muito comum isso acontecer e muita gente acaba caindo em golpe, caindo em fraudes aí, né? Por conta disso. Então, acho Sim. que o primeiro passo, assim, é pesquisar, ter muita certeza daquilo que você está fechando, daquilo que você está fazendo. Nunca fecha nada sem ter um contrato. Boa. A gente, né, tem o nosso contrato ali, Julieta, e quando a gente vai fazer o alinhamento com os fornecedores, a gente pega todos os contratos para repassar, porque você tem que ter uma garantia. Se o celebrante no dia do seu casamento tem uma dor de barriga, o que vai acontecer? Sim. Outra pessoa vai celebrar, vai ter outra pessoa para celebrar. Imprevistos acontecem, Exatamente, né? Então, você precisa estar exatamente. resguardado de tudo. Então, acho que esse é o principal, assim, pelo menos na minha opinião. Acho que... Eu acho que é isso mesmo, sim. E essa questão da amizade de vocês, acha que atrapalha? Ou não, ajuda? Nossa, eu não acho que atrapalha, não sei você. Ó, pronto. Já não teve a treta no casamento, vai ter a treta aqui. Pronto, aquelas. Não, mas eu não acho que atrapalha, não. A gente, no final das contas, é 10 anos que a gente se reencontrou. Desde então, basicamente, nossa vida anda junto. Porque a gente tá junto não só na Julieta, mas a gente ainda tem os outros projetos da nossa vida pessoal. Sim. Somos amigas, né? A Thaís é minha melhor amiga, então a gente divide tudo, assim. O dia inteiro a gente tá se falando. Quando a gente começou a Juliana passava mais tempo na minha casa do que o meu marido, assim, sabe? Então, Não, e isso é engraçado também, porque a Thaís e o marido dela, eles também têm personalidades diferentes. Eu e o meu namorado também. E assim, o meu namorado e a Thaís, eles são iguais. Eu e o marido da Thaís somos iguais. Então, Mas assim, dá uns exatamente matches, o entendeu? oposto. Exatamente. E é bem isso mesmo. é exatamente isso. Mas eu também acho que não atrapalha, não. Eu acho que, pelo contrário, assim, né? Fortaleceu muito a nossa amizade. Legal. Porque a gente passou a se dedicar muito mais ali à Julieta e também ao que a gente sente, né? Então, às vezes, lógico, a gente não concorda em tudo. Então, Não, tem lógico. vezes que eu chego e falo, Juliana, vamos Juliana. lá. E ela também é a mesma coisa, né? Thaís, não, peraí, volta aí pro lugar, né? Vamos pensar e tal. Então, a gente também acaba se completando bastante nisso. Mas eu acho que a gente também se respeita muito. Sim. Né? Então, mesmo nessas divergências assim de opinião, né, se de repente a gente está, né, mais à flor da pele, assim, a gente não tem discussões, né, acaloradas, Sim. assim. Então, eu acho que a gente tem essa questão do respeito que ajuda muito a gente
ter ali um dia a dia muito leve. Sim. Né? E até nos eventos mesmo que seja, né, puxado ali, que exige uma carga até emocional maior, nossa, Sim. pra gente conseguir lidar com as coisas, no final das contas, naquele momento que a gente para, que deu tudo certo, é uma alegria tão grande e no final eu, pelo menos, tenho a sensação assim, que bom que eu tô dividindo isso com a minha amiga, sabe? Ai, que... Nossa, é isso. Fofinha, né? Um pincher Fofa. fofinho. É um pincher fofinho. Não, e pra encerrar, se a vida de vocês fosse um filme, qual que seria o nome? Meu Deus. Nossa, que Aí difícil! pegou difícil, hein? Nossa, acho que eu vou ter que pensar. Eu também. Pode pensar. Nossa. Olha, eu vou por um caminho aqui, que eu acho que meio sexta-feira muito louca, só que o nosso é tipo final de semana muito louco, né? Porque é sempre nos eventos. Vida ali. muito louca, né? Exatamente. Nossa vida. Então acho que esse, assim, deixa eu ver se tem. Pode ser um Se Vira nos 30 também. Também, se vira nos 30, Teve por aí. algum pedido muito inusitado? Muito tipo assim... Ai, a Julieta vai sofrer pra fazer isso? Muito diferentão, acho que assim? esse do bate-cabeça que a gente falou. É que a gente também embarca muito nas ideias malucas, né? Aí talvez pra vocês nem sejam tão inusitados. Entendi. Então, gente, fica à vontade. Né? Isso aqui já foi uma deixa pra vocês aí, ó. Elas... Exato. Não, tem coisa que não faz, viu? Não começa, não. E não levem convidado, porque senão a Juliana vai sair lá dos fornecedores e vai brigar com você na porta. Bem isso, bem isso. Gente, eu quero agradecer. Que papo gostoso. Assim, tirando a atenção que eu fiquei como se fosse uma noiva. Eu juro que eu entrei no personagem de tipo... Caramba, se fosse o meu casamento... É muita coisa. É muito. Mas a questão de vocês estarem alinhadas, ter essa questão da amizade, do carinho, do respeito entre vocês, né? Tem ali a questão desde a infância, das mães, que tal, mas tem a questão do carinho que vocês, sei lá, vivem entre vocês e vivem para os noivos, Total. né? Se vocês talvez não tivessem fossem só sócias, sabe? Aquela barra, só 2 CNPJinhas, CPFs que viram CNPJ, talvez não teria essa... Uau! Eu acho que é isso que os noivos veem em vocês, do tipo assim, pode deixar, elas vão barrar todo mundo, vai entregar o doce, se não entregar o doce, elas vão lá comprar. É verdade, é notório isso em vocês duas, dá pra... Eu não sei explicar, mas... É que eu acho que a gente Julieta. é tão apaixonada pelo que a gente faz, que acho que Sim. isso transborda um pouco, assim. Transborda. E eu acho que muito pela amizade também. Porque isso com certeza é o casal do noivo em cima do bolo. É, o topo do bolo. O topo do bolo. Não, é sério, eu quero agradecer de verdade. Gente, hoje elas não têm casamento, tá? Por isso que elas estão aqui, senão elas estão correndo. Sim. Só hoje também. Depois a gente vai deixar as redes sociais, deixar todas as Perfeito. informações na descrição. Se vocês quiserem falar alguma coisa aqui, a gente já deixa o GC. Queria agradecer, né, o convite de estar aqui. E a gente trouxe uma lembrancinha para você. Aqui dentro tem um coraçãozinho. Ai, que lindo! E esse coraçãozinho, a gente fez... Ele é tipo aquelas bolinhas anti-estresse, sabe? Ah, Então, a gente fez justamente porque com a Julieta, você não tem estresse. gente, eu amei isso daqui. Nossa, as noivas devem ficar um em cada braço. É, entendeu? exatamente. Ah, gente, que lindo! Então, a gente trouxe para agradecer mesmo. Ai, que Obrigada isso. pelo papo. Não, obrigada. Ai, Foi que delícia. incrível. Os corações vão ficar assim, ó. A gente fala que com a Julieta você pode relaxar, então é isso, tá aí o nosso... Gente, que marketing! É. Mas são publicitárias, você viu? Vocês lembram que elas falaram lá no começo? Caraca, mandou muito bem. Muito bem. Ah, tem noiva que pede uns 25 desses, tô brincando. Se a gente deixasse aberto, assim, com certeza a galera ia levar vários, assim. Gente, não, Mas- sensacional. Amei, amei. E assim, muito sucesso pra vocês, de verdade. Eu já sou casada, mas se eu, de repente, resolver fazer uma festa aí no meio da vida aí, do Neida, Foi renovar Renovação de votos. votos. É, bodas. exatamente, gente. Eu super vou indicar.
Que sintonia, que conexão vocês duas. Ai, que bom, tá? A gente Não, fica muito feliz de estar aqui. Muito Sim. obrigada mesmo pelo convite. Foi bem especial pra gente. Muito especial. Não, que bom. Gente, é o primeiro podcast dela. É, Ah, não obrigado sei de se deu pra nada. perceber que a gente tá super nervosa. Com certeza perceberam mais em mim do que daí. Tá nada, tá tranquilaço. É. Foi muito bom, de verdade, sucesso. Muitos e muitos e muitos casamentos. Que vocês, noivos, façam assessoria, gente. Isso é vida, é o que eu falei, arquiteto, assessor. Isso, gente, é de praxe, né? É viver o momento mais especial da sua vida com a Julieta. É isso. Vem casar com a gente, né? Ai, sensacional! É isso, minhas queridas. Muito obrigada mais uma vez. Tudo de muito bom. E aí depois a gente vai ver alguma coisa do Visitando Negócios. Eu vou falar pra vocês aqui nos bastidores que eu já pensei num monte de coisa. A Bia já vai ficar maluca. Mas é isso. Continuidade no sonho de vocês e parabéns. De verdade. Obrigada, Tati. Obrigada. Obrigada pelo convite. Que isso. E você aí, antes de terminar, vou falar de novo. Se inscreva no canal, compartilha, comenta. Olha que história maravilhosa para chegar em mais pessoas. Não é isso? Let's bora. Um beijo e até a próxima.